palavra de Deus aos nossos corações. A escritura que quero tomar, ela se encontra no livro de 2 Crônicas 7, e o versículo é o 14. 2 Crônica 7, verso 14. Que está escrito assim. É bom que você, estando em casa, acompanhe, cante, leia a Bíblia, levante a mão, dê glória a Deus, porque sinal de nós estarmos participando do que Deus tem para nós, tá bom? Não pega isso só por uma observação ou por uma curiosidade, como é que vai ser, não. Pega como o seu culto, de dias de culto na igreja mesmo, amém? Eu creio que quanto mais reverenciarmos, mais abençoados seremos. 2 Crônicas 7, versículo 14, está escrito assim. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor Jesus, tomamos por base a Tua palavra, e ela é o nosso fundamento, ela é o nosso alicerce, nossa segurança, nossa edificação é na Tua palavra. Senhor, que o Senhor tenha liberdade conosco nessa noite e fale aos nossos corações. Queremos sermos ajudados pelo Senhor mais uma vez. Temos sido tão ajudados no domingo com o culto aqui da transmissão, fomos tão abençoados, e que o Senhor seja conosco mais essa noite. Não nos deixe, meu Deus, só em ponto nenhum nessas horas que estamos vivendo, porque sem o Senhor nada somos. Por isso, fale aos nossos corações nessa noite. Se alguma coisa em nós não te agradou, o Senhor nos perdoa, de maneira que nós venhamos receber o teu propósito, o teu querer no nosso coração nessa noite. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero pegar essa escritura, levando para esse ponto aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O profeta irmão Brana diz que nós somos a igreja pelo nome de Senhora Jesus, que estamos andando nesta terra. E chegou o momento que nós temos que estar sempre em oração, em espírito, né? Porque Ele está buscando um povo que o adore em espírito e em verdade. Não é um povo que está reunindo em igreja, não. Senão já tinha até levado, porque se tem um tempo que o povo vai na igreja, tem ido na igreja, nós temos visto isso. Mas é um povo que está em espírito e em verdade. E como um consolo aos nossos corações, o livro de Crônica, quando Salomão ia consagrar aquele templo, né? Ele fez esta oração. E nós aqui pegamos esse versículo para o nosso tempo agora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sua terra é o corpo no qual nós estamos vivendo nele, né? Nosso corpo de carne. Se tem alguma coisa em nós que não está agradando Deus, se nós entrarmos na presença de Deus verdadeiramente rendido a Ele, as coisas que nos têm entristecido Deus nas nossas vidas, Ele nos perdoa e nos coloca diante dEle para Ele liderar nós de uma maneira especial. Quero também ligar essa escritura, porque nós somos o povo dEle. Mateus capítulo 1, versículo 21. Olha o tanto que nós somos o povo dEle. Falando do nascimento de Jesus, vindo de Maria, no versículo 21 fala assim: e ela dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, ligando essa escritura, nós temos que verdadeiramente nos humilhar, orar, buscar a face dele, face a presença, porque ele veio para tirar nós daqui. E tudo que nós estamos vendo acontecer já estava predito, dito nas escrituras sagradas. Nós estamos só vendo o cumprimento.
nós não temos nem que ficar preocupado, porque essas coisas têm que acontecer. Conversando com o próprio pastor Couto, ele sempre afirmou, falou, isso é o final, tem que acontecer isso, não temos nem que ficar preocupado. Isso é uma realidade dos acontecimentos bíblicos. No livro também de Isaías 52, no versículo 6, a Bíblia torna a nos referir aqui em diversos lugares, né? Em tantos lugares na Bíblia fala do meu povo, mas aqui também fala claramente assim, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, esse povo do Senhor Jesus que está na terra, que estão presenciando os acontecimentos, cabe a nós entrarmos mais na presença de Deus e procurar colocar as nossas vidas no altar. Quero levar uma reflexão de um gráfico de conversão. Nossa conversão, ao crer na mensagem, ser batizado, muitas das vezes nós precisamos de dar uma analisada no gráfico como está nossas vidas para um momento como esse, para uma hora tão tardia como essa. Se estamos realmente convertidos no que o profeta tem nos ensinado, no que as pregações através do ministério sacerdotal que Deus nos enviou tem nos ensinado para avaliar as nossas vidas. E fazendo assim pode chegarmos até um desespero, porque é hora de estarmos preocupados. O profeta disse numa mensagem pelo Tito, convertidos então preocupados. Nós temos que estar preocupados com a nossa vida espiritual. Você pode olhar no gráfico da sua conversão e fazer nele de 1 a 3 para você ver onde é que está a sua posição. O que mais te atrai durante o dia? Num momento como esse, com tanto tempo dentro de casa, o que mais está te atraindo? É o entretenimento? É uma oração constante? É um sentimento pelas pessoas que ainda não entraram, como Abraão, desesperado por causa de Ló? Perguntando a Deus por várias vezes, Senhor, se tiver 50, 40, 30, nós cremos que somos o Abraão desse tempo. O fogo está para chegar, então devemos estar preocupados com aqueles que ainda não entraram. Então, dá uma olhada no seu gráfico. E se você observar no gráfico que está bastante distanciado, você diz que crê na mensagem, mas a vida está ao contrário do que a mensagem ensina, entra em desespero. Se o meu povo, nós somos o povo dele, um sinal é que nós cremos no profeta. Um sinal é que recebemos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Um sinal é que nós temos largado o sistema denominacional e aceitado a mensagem. E você sabe que quando alguém contesta um mensageiro, você não gosta. E isso é um sinal que está dentro de você, que você defende esta mensagem. Mas pode você estar um pouco esfriado com a situação. O profeta pregou nessa mensagem o selo do anticristo, que a igreja está se esfriando. E a gente percebe que muitas pessoas vão se esfriando, vai ouvindo os cultos, e aqueles cultos não vai dando efeito em suas vidas. Então precisamos de, num momento como esse, despertar, procurar colocar a nossa vida no altar, colocar a nossa vida na presença de Deus, como ele acabou de ouvirmos aqui no 2 Crônica, dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o profeta diz que esse nome está em nós. O nome de Jesus Cristo está na Senhora Jesus, que é a igreja. E nós chamamos por esse nome. Se tem um povo que tem esse nome, é nós. Nós recebemos esse nome. Nós fomos predestinados por causa deste nome. Nós viemos da eternidade já para estar aqui nesse tempo carregando esse bom nome nas nossas vidas. Então, chegou a hora de nós entrarmos em desespero. Você que está acompanhando, a convenção nossa, ela pega em todos os pontos. Ela pega no nosso compromisso com Deus na igreja, ela pega na obediência de pai e mãe, ela pega no nosso comportamento, nas nossas vestes, nas nossas atitudes, palavras, ao que ouvimos. Tudo isso é a nossa convenção. Então cabe nós dar uma olhada no gráfico e levar a nossa vida para dentro da palavra de Deus, porque nós estamos com um tempo de oportunidade. Deus até deu para nós uma grande chance, separando nós e para nós refletir. Quando alguém é separado para ele por algum problema, ali ele reflete o que foi que levou ele ali.
O que está levando esse mundo nessa condição tão lamentável que estamos vivendo? É justamente o pecado, é justamente fazer pouco caso das coisas de Deus, está levando a ira de Deus a descer. Então é hora de nós estarmos bem atentos à igreja do Deus vivo, comprada pelo seu sangue, ficar bem atento e buscar essa face tão maravilhosa que ele nunca negou para os que o buscam. Amém? Na mensagem, o selo do anticristo, o profeta leu uma escritura no livro de Êxodo 21. Quero também entrar um pouquinho nessa linha aqui. Êxodo 21. E essa escritura é tão própria para o tempo que nós estamos vivendo. O pastor leu ela com a igreja e fomos muito abençoados e estamos sendo abençoados, nunca vamos deixar de ser abençoados quando lermos essa mensagem do profeta. Êxodo 21, versículo 1, disse assim: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá fogo, quer dizer livre, de graça. Se entrou só com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e ao postigo, e seu senhor lhes furará a orelha com uma chuvela e o servirá para sempre. Observamos aqui que uma pessoa que foi pegada para escravo, chamados hebreus lá no templo, quando eles é levado escravo, observe que ele ficava 6 anos. No 7º ele tinha uma libertação, disse o profeta, era um jubileu para ele, era liberdade para ele. Só que se ele tivesse ido para aquela escravidão acompanhado de uma companheira, então, quando terminasse, ele podia levá-la ela também. Mas se ele tivesse ido só, e naquele período que ele estava só, aquele senhor que o escravizou, que o pegou para escravo, tivesse dado uma companheira e ele tivesse tido filhos com ela, quando chegasse o 7º ano, ele não podia levar ela, porque foi o senhor que o escravizou que deu. Aqui eu creio que é fácil nós compreender as coisas. Esse mundo que tem nos escravizado tem dado muita coisa para nós. Deu para a igreja, deu para o povo. Que chegando esse 7º ano, ou agora nós vamos colocar a 7ª era da igreja, que não cabe nós continuar carregando, porque chegou a nossa libertação. Chegou o nosso tempo de ficar livre das coisas que esse Senhor do mundo colocou no povo de Deus. O mundo jaz no maligno, o inimigo de nossas almas é que governa esse mundo. E quantas coisas ele deu para a igreja para amarrar ela, para travar ela aqui na terra. Quantas coisas. Quantas coisas talvez você teme deixar por causa que esse mundo te deu. Isso não veio da palavra para você, não veio de nenhum ensinamento profeta, não veio de nenhum pastor para você, não veio de nenhum apóstolo, melhor dizendo, para você, e você teme deixar. Este mundo te deu essas coisas no período da sua escravidão, no período de você estar sendo dominado por um que trouxe o povo a ser escravo. Você pode observar que todo o tempo o inimigo tenta colocar o povo escravo dentro das eras, ele foi pondo o povo escravo dos sistemas organizados. E hoje nós chegamos a um tempo que recebemos a mensagem de um profeta. Amém. Recebemos Malaquias 4, versículos 5 e 6, dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esse é o 7º ano para a igreja, simbolizando aqui com a mensagem que lemos, com a escritura que lemos.
Então, nesta mensagem, nós temos a libertação, nós temos a liberdade de ir embora. Se nós viemos ser escravo nesse mundo, com as coisas eleitas em nós, nós vamos embora com elas. Mas se nós viemos ser escravos nesse mundo, e o Senhor desse mundo, que tem governado esse mundo, escravizou dando alguma coisa, a ponto de você temer largar, sabendo que isso não está na Escritura. Quantas pessoas temem largar um batismo de criança, que foi esse mundo que te deu? Nenhum apóstolo deu isso, nenhum mensageiro deu isso, nenhum profeta deu isso. E você teme deixar isso? Meu irmão, saiba de uma coisa, Deus, Ele nos enviou a mensagem do sétimo anjo dizendo, chegou o tempo de vossas liberdades. Terminou os 6 anos de escravidão, a 6ª era, 6 eras, na 7ª era, nós vamos sair daqui. Vamos ter um tempo de um arrebatamento, mas nós não podemos levar para lá aquilo que nós não trouxemos de lá. Nós trouxemos da eternidade a eleição, a predestinação. E um eleito nunca vai crer em Deus conforme o mundo ensina. O eleito vai crer em Deus conforme o Espírito Santo ensina. Está escrito em São João 14, 26, que o Espírito Santo veio para nos ensinar, nos faz lembrar e nos guiará em toda a verdade. Então o eleito, esse eleito de Deus, ele não vai levar com ele nada que esse mundo te deu. Esse mundo nojento, cheio de coisas erradas, entristecendo Deus cada dia com uma porção de coisas, dizendo que está agradando, mas quando levamos comparar com a Bíblia, está entristecendo Deus. Quero afirmar para você que o batismo nas águas também, você pode observar, quem deu os batismos nas águas nas igrejas foi o próprio reinado que levou o homem à escravidão. Escravizou os homens em igrejas, escravizou os homens em religiões, cada um sendo escravo em uma coisa. E você pode observar que quando o Senhor Jesus, em Mateus 28, 19, deu a ordem para batizar as pessoas, deu a ordem para os discípulos, ele disse, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome. E isso nós temos o ensinamento do Senhor Jesus dizendo, em Mateus 28, versículo 19. Então observa, quando os apóstolos, homens de Deus, homens que foram cheios do Espírito Santo, nós entendemos que eles foram cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia nos mostra que eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Observamos que eles, após receber o Espírito Santo, eles compreenderam, tiveram o entendimento aberto em Lucas 24, 45, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome é Senhor Jesus Cristo. Então quero dizer para você, talvez você quer carregar uma coisa que este mundo te deu, baseado em religião, em uma lógica e uma razão. Mas carregue as coisas que o Espírito Santo deu para a igreja. Aí sim você terá a sua libertação, você terá a sua liberdade. O profeta disse, o jubileu, a saída da escravidão. As ovelhas de Deus, como ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as ovelhas de Deus não estão querendo ficar mais nesse mundo, não cabe. Olha o tempo que nós estamos vivendo, não temos mais uma liberdade nem de sair de casa, porque o mundo está avisando que tem algo terrível da parte de Satanás, sujeito a pegar um homem ou mulher e levar ele para um lugar separado, confinado e morrer ali às mínguas. Isso tudo é voz do diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos uma mensagem que está prometendo para nós o arrebatamento. O posicionamento da igreja fará com que as mãos de Deus operem a levar a igreja embora. Então é hora de nós estarmos preocupados. Então Mateus 28, 19, a Bíblia diz que o Senhor Jesus juntou os discípulos e levou eles para um monte e ali instruiu eles o que deveria fazer. E a instrução dele para os discípulos foi que levasse a igreja, ensinasse a igreja e batizasse a igreja. Meu irmão, você pode buscar o entendimento de Deus nessa hora, que se Jesus comissionou eles, não adianta você querer fazer contrário ao que eles fez. Estará você certo e eles errado? É só você procurar um senso comum que vai te instruir isso aí.
E observa que quando Jesus juntou aqueles discípulos ali em Mateus 28, 19, é onde muitas pessoas falam assim: eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, precioso irmão, que está à distância acompanhando esse programa, acompanhando esse culto, né? Na verdade é um culto de transmissão, por necessidade até, que quando o Senhor Jesus instruiu eles foram pela uma instrução divina. Eles não fizeram isso baseado em seminário, por um homem inteligente, não. Na verdade, eram os homens mais indoutos que foram apanhados para iniciar as pregações, porque não podia ter inteligência de um homem. Não podia ter um homem que conseguisse adibrar as coisas de Deus e falar: Deus, é melhor colocar assim do que assim. Não. Teria homens como Noé, que fala: sim, Senhor, do jeito que o Senhor mandou fazer a arca, Noé fez. Do jeito que o Senhor Jesus mandou que eles fossem e pregassem o evangelho, ide, eles foram. O Espírito Santo encheu eles. Quando encheu, abriu o entendimento, eles compreenderam que nome, Pai, Filho e Espírito Santo, o nome é Senhor Jesus Cristo. Agora não cabe eu e você, pela liderança desse mundo, questionar o ministério apostólico e desacreditar no batismo apostólico. Então é hora de nós lembrar dessa escritura de Crônicas. Se o meu povo se humilhar. Tem hora que você, em vez de questionar, você deveria humilhar. Baixar sua cabeça e falar assim: Senhor, se o Senhor mostrou para os apóstolos, foi o Senhor que mostrou, mostra para mim também. Eles eram homens e mulheres como nós somos aqui nessa terra hoje. Eles careciam da graça do Senhor. O Senhor mostrou, mostra para nós também. E você verá que Deus mostra. Ele mostra quem Ele quer. Então observe aqui no livro de Mateus 28, 19, só para nós deixar a escritura frisada e lida. No livro de Mateus 28, 19, versículo 16, que eu quero ler, fala assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus mandou eles reunir no monte, eles foram. Se fosse batismo, ele tinha pedido para reunir no próximo rio, ou umas águas. Então ele pediu para reunir no monte. Por aí você começa a entender. E chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo que é poder estava com Jesus. Aí ele podia dizer assim: eu vou mandar vocês, portanto ide. Está escrito assim: estou enviando. Portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe que Jesus ordenou isso para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas, a guardar todas. Tem hora que você quer guardar aquilo que te agrada e aquilo que te entristece. Talvez você não quer guardar. Observe, isso é falta de uma convenção. Isso é falta de rendimento. Nós devemos seguir Ele sem olhar para trás. Devemos seguir Ele que nunca falhou. Nunca deixou para nós uma brecha para nós desconfiar de seus ensinamentos. Então é hora de nós pensarmos um pouco, pararmos um pouco, vendo o mundo terminando e olhar o nosso gráfico de convenção e falar: tem muita coisa que eu preciso me converter. Talvez você não converteu nem no batismo ainda. Talvez você não se converteu, que Deus teria que enviar um profeta, porque Ele prometeu que enviaria antes do dia grande e terrível do Senhor. Você precisa converter nisso, para que você possa alcançar a graça que Deus prometeu para os eleitos. Qual que é a graça? Antes de chegar o terrível dia, vai chegar também esse dia que nós lemos, o sétimo ano da libertação. Aquele escravo ia embora para casa livre, livre, livre. Meu precioso irmão, quero dizer para você uma coisa: sabe o que prendeu aquele escravo? Amor às coisas que esse Senhor do mundo deu eles. Deu eles mulheres, deu ele mulher, deu ele, naquela mulher teve filhos. Deus tem dado mulher para que a igreja, para o povo, tantas mulheres que a igreja hoje ensinando errado, e eles amam tanto essas coisas que o mundo deu, e ama tanto que quer desprezar a própria palavra, desprezar o ensinamento apostólico, desprezar as profecias bíblicas, desprezar Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o segredo de Deus. Observe o que Deus está tratando com a igreja hoje, meu irmão. Talvez nós estamos preocupados em assistir um culto de muitos louvores bonitos, de muitas apresentações,
conquista de homens em ministério, mas vamos buscar uma coisa, vamos buscar aquele momento de nós entrarmos para dentro de nossas almas e falar assim: estou eu convertido? Estou eu verdadeiramente rendido aos pés daquele que prometeu buscar uma igreja? Estou eu verdadeiramente disposto a pagar um preço que o profeta disse, no finalzinho haverá um grande aperto, um meio aperto até? É isso que nós devemos estar preocupados, porque esse mundo não vai muito longe, mas não, estamos vendo, a mídia está mostrando, os governos estão praticamente sem saber o que fazer, eles buscam na lei, buscam na ciência, mas Deus predestinou para buscar na palavra de Deus, no evangelho, no ensinamento da palavra. Deus não predestinou você para buscar em vacina, para buscar em uma capa, em nada disso. Deus te predestinou para você buscar a presença santa de Deus. Israel, quando fez tudo que devia fazer, ele entrou em um lugar chamado Goze, e o anjo da morte não pôde ir lá, o sangue nas águas não pôde ir lá, o piolho não pôde ir lá. Entra em Deus, saiba de uma coisa: há uma proteção para os que servem a Deus. Deus prometeu enviar para nós essa proteção, e essa é o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo em sua vida. Jovens, não dê o luxo de entrar nessas ruas desse mundo tão infestado de pecado. Não faça isso. Volte para o ensinamento que você tem aprendido de criança. Volte a conservar essa vida de oração, essa leitura de Bíblia, esse buscar na palavra, na mensagem do profeta, o que Deus tem para você nessa hora. Não fica preocupado com o que o mundo te oferece, não. Preocupe com o que o céu está te oferecendo, que o Senhor Jesus Cristo ofereceu para a igreja. Busca essa porção, é essa porção que nos cabe numa hora tão pestilenta como estamos vivendo. Oh, meu irmão, quanto nós precisamos desse Deus tão maravilhoso. Eu quero levar nessa mensagem que o profeta pregou aqui uns parágrafos para a nossa meditação nessa noite. No parágrafo 14, o profeta disse assim: as igrejas estão esfriando, devemos também encarar isso. Aí quando fala as igrejas estão esfriando, não vamos colocar nomes de igreja esfriando, não, vamos colocar eu, você, nós. Tem hora que quando chama para uma oração, as pessoas estão tão frias que elas acham que a oração vai ser ruim. Tem hora que chama para um culto, mas é o culto de novo na casa daquele irmão. Será quem que vai pregar? Irmão, não faça isso. Saiba que o sangue nos ombrais é uma vida na presença de Deus. Tem que ter uma diferença, nós precisamos de ter esse ensinamento, ter essa busca para nós, porque a única coisa que protege nós da ira de Deus é uma vida consagrada a Ele, é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então o profeta diz no parágrafo 14 assim: as igrejas estão se esfriando, devemos também encarar isso. As igrejas estão ficando cada vez piores, o tempo inteiro. Mais pregações sendo feitas do que nunca no mundo. Irmãos, como nós vemos isso tão claro. Olha o nosso EJM, como foi as pregações. A reunião de jovens, como foi as pregações. Olha o nosso culto de domingo, qual a promessa que Deus nos fez. Olha os cultos antes, quando você se converteu. Olha quanta coisa Deus tem feito por mim e por você. E para uma hora dessas a gente ficar pensando assim: será que dia que a igreja vai voltar a funcionar? Será que dia que eu vou poder ir na igreja de novo? Igreja é você, seu momento com Deus. Deus cuida dos seus da maneira que Ele quer. Talvez é um teste para a igreja, para ver se nós precisamos de cajados, para ver se nós precisamos de levar em tronco para ser curado. Não, qual é a sua posição nessa noite? Como é que você está cultuando a Deus? Você está lavando vasilha e ouvindo culto? Ou você está bem diante nesta hora para ouvir a palavra de Deus sendo levada ao nosso coração? É hora de nós estarmos bem atentos, é hora de nós estarmos bem preocupados, porque o mundo já mostra o seu fim. Os jornais estão mostrando, os políticos estão desesperados. Homens que não têm o que você tem, está desesperado. E eu e você temos o que temos, talvez estamos dormindo com tanta coisa na mão, sem alimentar. Sabe o que acontece com uma pessoa que não alimenta? Ele atrofia, ele até morre.
Irmão, é hora de nós estarmos bem atentos. Observa, mais pregações sendo feitas do que nunca no mundo. Há menos prática que nunca em todo o mundo. Não está tendo prática. Parece que ela continua se esfriando. Grandes avivamentos atingem o país. Grandes avivamentos atingem o país. Nós vimos isso, um avivamento maravilhoso. Se todos dessem ouvido que nós ouvimos dentro deste ano, levaria nós no rapto. Homens vêm ungidos pelo Espírito Santo, pregando com tudo que há neles, e as pessoas vão embora como se nada tivesse acontecido. Filhos voltando para casa, sendo rebeldes com pai e mãe da mesma maneira. Filhos que têm a mensagem nas mãos, o pastor faz todo o esforço, retribui o valor que ela chega, sem olhar o custo, e coloca nas mãos, e talvez você, jovem, nem lê essas mensagens. Talvez vocês, mães, nem fazem culto doméstico lendo essas mensagens. Olha o gráfico da sua conversão. Entra em desespero. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face, Deus desce, Deus manifesta. Deus manifesta para tirar de você tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada. Deus tira de você vícios, seja qual for ele. Deus tira de você até mesmo essa friagem. Porque Deus opera. Se o mundo maligno está operando, causando ruínas, Deus está operando, tratando conosco, nos purificando cada dia. Esta mensagem veio para fazer essa obra, nos purificar. Louvado seja Deus. As pessoas vão embora como se nada tivesse acontecido, despreocupadas. Agora tem que haver uma razão para isso. E se você estudar isso, isso lhe mostrará qual é a razão. Se você estudar, por que está tanto frieza? É porque tem tanto entretenimento hoje que você não sobra tempo para se aquecer na presença de Deus. Quando você ouve um culto, você vê só um pouquinho dele e fala, depois eu vou ver. Satanás está te roubando, falando depois, e depois não chega. É hora de nós estarmos preocupados, muito preocupados, porque nós somos prometidos embora num arrebatamento, e nós precisamos de largar as coisas que prendem. Aquele escravo teve que largar as coisas que prendiam ele, senão sabe o que aconteceria? Ele ia como os demais ser marcado. Porque ouviu o tempo de libertação, ouviu o tempo de ficar livre, ouviu a mensagem que nos coloca livre, mas você está preferindo ficar preso com o mundo infestado de espíritos que você vê em programas, você vê na mídia, você vê pelos canais que são tão fáceis de você acessar. Olha o gráfico da sua conversão a nível da mensagem do profeta. Não olhe o gráfico da sua conversão em pessoas nenhuma, não. Olhe a nível de um ensinamento de um profeta. Quando você vai fazer uma prova, você tem uma apostila para você apresentar naquela prova o que você aprendeu na apostila. Queira você nessa noite apresentar a sua vida de acordo com a mensagem do profeta, você verá a situação que está. Por isso, ouça o alarido, ouça a voz, ouça a trombeta de Deus chegando aos nossos corações mais uma vez. Oh, irmãos, queremos com toda certeza melhorar as nossas vidas. Não estamos concordando do jeito que está. Eu creio que cada um, seja ele um pastor, membro de igreja, cada um está preocupado. É preocupante a situação. É preocupante. Uma semana você está experimentando ficar dentro de casa. Imagina 4 meses. Imagina se a coisa lastrar de uma maneira tão terrível, a ponto de ser como mosca no Egito. Olha como será. Irmãos como nós, lá no tempo passado, alguns até chegaram a comer filhos uns dos outros, por causa de que a ira de Deus desceu ali. Eu quero dizer para você, não espere a coisa piorar, para você ficar preocupado, não. Deixa o Espírito Santo te visitar de uma maneira especial, numa hora como essa.
Se nós render a Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, Ele entra em cena, Ele tira alguém do hospital. A igreja precisa disso. Tem irmãos no hospital, se nós entrarmos em oração, como um clamor, é como um filho pedindo: pai, me dá um pão, pai. Aí não está na hora do almoço, o pai fala: espera um pouquinho, meu filho, daqui a pouco vai ser repartido. Aí de repente fala: pai, mas eu não estou aguentando de fome. Aquele pai fala: se é seu mesmo, então toma. Nós já temos a promessa: tudo que pedir em meu nome será concedido. Mas muitas das vezes não estão recebendo. Por quê? Parece que não estamos na hora, dentro do propósito que Deus quer dessa noiva tão especial que Ele elegeu. Uma noiva para ouvir direto a voz de Deus, ouvir os selos abertos, ouvir sobre o sinal, ouvir todas as mensagens mostrando quem é a semente da serpente. Você é um privilegiado, nós somos um privilegiado. Dê lugar ao que Deus já tem dado para você, para nós. Você sabia que as escrituras dizem que haveria um tempo nos últimos dias quando a fome atingiria a terra? Olha aí, você está com a fome assim: mas que vontade de ir no culto. E quantos cultos nós já tivemos que você talvez chegava no culto, mas está demorando, hein? A fome aí. Claro que a Bíblia fala que não era de comida nem de bebida, mas era de quê? De ouvir a palavra. Agora, graças a Deus, temos esse equipamento. Temos jovens na igreja com grande amor pela causa, colocando suas vidas nisso para ajudar na transmissão. Mas vamos ser gratos, vamos ser agradecidos que Deus já tem feito por nós. Vamos entrar, faz uma experiência, chama todos da casa e fala assim: há tantas horas vamos nos ajoelhar, vamos ler uma escritura e vamos levar a ter aquele culto, como o profeta fala, que quando levantava, lágrimas ficavam no chão. Ficava sobre a capa da Bíblia manchada, a página da Bíblia manchada, com lágrimas de mães que queriam o bem dos filhos, de filhos que queriam que os pais continuassem juntos. Hoje já tem filhos vendo que é melhor o pai mais a mãe separar, porque eles não vê outra solução. Sabe o que está faltando? Espírito Santo dentro da sua vida. Porque quem tem o Espírito Santo não vê separação, não. Ele vê um Deus que ajunta caco e faz vaso de honra. É o que o Espírito Santo, que é o que nós precisamos, é do Espírito Santo trabalhando dentro de nós. Você sabia que a Escritura diz que haveria um tempo nos últimos dias quando a fome atingiria a terra? Não por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus. E os homens iriam de leste a oeste, norte e sul, procurando ouvir a palavra de Deus, e não conseguiria encontrá-la. Irmão, eu quero colocar um paralelo aqui dentro. Tem hora que você vai para A, vai para B, é porque você não tem ainda. Que se você tivesse, você não sairia do ministério que Deus pôs para te cuidar. Quero dizer para você com toda integridade do meu coração, e que isso possa alcançar o seu coração também. Sabe onde estão as suas bênçãos? No ministério sacerdotal que Deus enviou para te rebanhar. Se você ouvi-lo e faz pouco caso dele, não espere bênção de Deus, você procurando em outro lugar, não. Deus tem canal. Qualquer animal mamífero, quando ele nasce, ele tem um seio para ele alimentar. Você nasceu no ministério, tem um seio nesse ministério para você alimentar e satisfazer as suas necessidades. Satisfazer a sua sede, a sua fome. Há uma unção, mas muitas das vezes você talvez fale assim: eu vou no escritório porque alguém fala que lá no escritório resolve. Não vem assim não. Eu vou no escritório conversar com o sacerdote que Deus enviou para falar comigo o que devo fazer. Aí você traz Deus à cena, Deus vai tomar o vaso e vai derramar na sua necessidade, e você vai sair com o seu alforje cheio. É isso que nós estamos precisando. Mas aqui o profeta disse: um vai para um lado, vai para o outro, pega site de fulano, de Beltrano, sabe o que está fazendo em sua vida, na sua casa? Uma confusão. Daqui uns dias você não consegue mostrar para o seu filho o que é um verdadeiro ministério. Cada um vai buscando para um lado e para o outro. Eu quero dizer para você uma coisa: respeita o que Deus tem te dado. Respeita a voz que Deus tem usado para falar com você. Respeita aqueles que Deus enviou para tratar com o seu povo. São João 5:24, a Bíblia diz assim: aquele que... Quero ler porque me fugiu agora.
Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Irmão, quando nós olhamos a Escritura, parece assim, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então, eu tenho que ouvir a palavra de Jesus e Deus enviou Jesus. Só que eu quero te dizer uma coisa, quem enviou o profeta Elias na terra? Quem enviou Eliseu? Quem enviou João Batista? Quem enviou William Branham? Quem enviou o seu pastor, que você sabe que ele tem um ministério chamado de Deus? Quem é que enviou? Então, quando você ouve a voz desses enviados de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. E não terá para você condenação, não. Terá para você o quê? A salvação. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Terá um compromisso, cada pastor terá um compromisso no final do tempo, de apresentar as ovelhas. O profeta disse, seu líder vai apresentar, nós ouvimos aqui domingo, o líder vai apresentar o rebanho. Então, saiba de uma coisa, você precisa buscar mais e mais de Deus para o ministério no qual Deus colocou para te rebanhar. Colocou para trazer força na sua vida espiritual. Seja um cristão que tem coragem de olhar o gráfico da convenção. Olha o gráfico da convenção. Você sabe o que é gráfico, não sabe? Tem uma parte nele um pouco de cor, a segunda mais um pouquinho de cor e a terceira a cor mais pura. Olha se você está vivendo de acordo com o que o profeta ensinou. Se você está dando valor. Se você pelo menos tem tentado batalhar. E quando você ouve das mensagens, você sai em vez de dando glória a Deus, talvez questionando, mas isso aí não é assim. Quantas pessoas fazem isso? Não faça isso. Preocupa. Entra na presença de Deus. É hora de nós estarmos preocupados. Se tem um tempo que os pesquisadores estão trabalhando 24 horas, hein? Laboratórios trabalhando direto para descobrir a vacina para combater esse vírus. E você já tem dado por Deus a vacina para combater esse senhor do mundo aí que tem te atrapalhado a caminhar. Que é a mensagem do profeta que leva você a crer na Bíblia como ela é. E quem crê na Bíblia como ela é, ele recebe o Espírito Santo. Você se arrepende e seja batizado e recebe o dom do Espírito Santo. Olha para você ver o que você já tem. O mundo estudando para combater um vírus. E nós precisamos somente de respeitar o que Deus já deu para nós e dar o vírus que Ele deu para nós combater o inimigo que trouxe o vírus. Muito maior. Eles tentando combater o vírus que o inimigo trouxe. E você já tem o que combate o inimigo que trouxe o vírus. Irmão, não é pouca coisa não. É muito mesmo, temos uma porção de Deus que não dá para enumerar tamanho, não dá para medir. É só nós confiar. Lembra ali, aquele escravo, hebreu até, falando que era dos nossos irmãos lá atrás, hebreu sendo prego ali na escravidão, quando chegava para ele o tempo dele ali, as coisas vinham, a proposta veio para ele, falou assim, e você vai a juiz, se você quiser ficar, nós vamos levar você no juiz, e o juiz vai falar assim, olha, você ouviu, que é o seu ano de libertação, e você não quer. Talvez você já ouviu o seu batismo nas águas, já ouviu, e você não quer. O que vai te restar? Levar você e marcar. Tacar uma sovela na sua orelha, furar e uma argola. Aí o inimigo vai falar assim, aqui já é meu. Ele ouviu a mensagem que tirou o povo do batismo errado, de vestes erradas, de doutrina errada, de crer em Jesus de maneira errada, mas ele não quis. Então taco nele a marca. E ele vai ficar, no final, ele será do mesmo jeito da antiga de serpente e Satanás, lançado em fogo, no lago de fogo. Irmão, saiba de uma coisa, Deus te ama, Deus nos amou de tal maneira. São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele. Essa mensagem não é o William Branham, essa mensagem é Ele. Todo aquele que nele crê, se você crê nessa mensagem, você fará como nos diz de Noé, entra para dentro de uma arca, entra para dentro de uma mensagem que nos levou para dentro da Bíblia, e os nossos alimentos não vêm de cientista, os nossos alimentos não vêm de teórico, o nosso alimento veio do Espírito Santo.
O Espírito Santo visitando um profeta dentro de caverna e trazendo para ele a revelação dos 7 selos. O Espírito Santo mostrando o que é a marca da besta. A marca da besta é o anticristo é a antipalavra. Você está vendo que ele está sempre mostrando as unhas e você não quer apartar? Leia Apocalipse 17, desperta. Ali fala de uma mãe e ali fala das filhas também. E eu quero dizer para você, ouça a voz de Deus nesse tempo presente. Tem alimentos, tem muito alimento, mas talvez você está com pouco apetite. E não adianta uma mesa lotada de alimento e você doente. Mas eu quero dizer para você uma coisa, se você aceitar a sua liberdade,